Bom dia! Hoje, dia 22 de julho de 2020, estamos ao ar mais uma vez com o nosso programa trazendo as informações sobre o coronavírus. E já estamos ao ar pelo Facebook da Unifimes, que é o Centro Universitário de Mineiros, e também pelas nossas redes sociais que vocês podem seguir. Pelo Instagram, que é o Unifimes Oficial, e também o nosso canal no YouTube. Você entra em youtube.com/Unifimes Oficial. Então entra lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação para receber as nossas informações diárias pelo YouTube também. E já estamos ao ar pelo Facebook dos nossos parceiros. E lembrando, caso você queira ser um de nossos parceiros para retransmitir as nossas lives, basta mandar um WhatsApp para a gente pelo 64 99695 7612. 99695 7612. Lembrando, não tem custo nenhum. Somos um programa sem fins lucrativos, apenas com o intuito de levar informação de qualidade até vocês. E os nossos parceiros, relembrando aqui, são o Mercadão da Eletrônica, o jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM de Mineiros, a Rádio Eldorado, também aqui de Mineiros, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, o jornal A Tribuna Piraense, Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson, lá de Costa Rica, a revista Celebridade de Iturama, lá em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedor de internet da Usina Net, lá de Costa Rica, a Ideias Produções de Rondonópolis, Folha de Caiapônia, Prefeitura de Alcinópolis e também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alcinópolis. E a página Eu Conto Tudo, lá de Costa Rica, e o Observatório Covid da UFJ, Universidade Federal de Jataí. Bom, e lembrando, os últimos dias temos trazido para vocês os dados sobre o coronavírus. Já vai estar aparecendo aí na tela para vocês o boletim que a gente traz diariamente. Tá aí os números. Aqui no Brasil já somos confirmados 2.159.654 casos confirmados positivos do Covid-19, totalizando 81.487 mortes por coronavírus. Em Goiás já totalizam 43.794 casos, um total de 1.154 óbitos. E temos os dados aí de Rio Verde, Jataí e também de Portelândia, aqui da nossa região. E em Mineiros, infelizmente, já chegamos a 1.382 casos, com 24 mortes. São os números que puxamos agora de manhã pelas as redes sociais e pelos sites oficiais do Covid-19 das prefeituras. Infelizmente, são números muito alarmantes que só aumentam. Então, as pessoas precisam se cuidar, se prevenir, porque esse número não vai abaixar sem a prevenção de todos. E vamos à nossa entrevista de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Hoje vamos falar sobre as fake news durante a pandemia e os desafios que elas têm representado no nosso dia a dia. Hoje eu converso com ele, é doutor em comunicação e professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso, professor Bruno Araújo. Bom dia, Bruno. Bom dia, William, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço ao pessoal da Unifimes e muito obrigado pelo convite. Bruno, fique à vontade para você falar um pouco sobre você, sobre a sua rotina, sobre o seu trabalho. William, bom, eu sou, como você disse, professor do curso de jornalismo aqui da UFMT e também do programa de pós-graduação em comunicação, recentemente criado aqui na nossa universidade. A minha área de especialização é a comunicação política, as relações entre a comunicação e a política, o jornalismo político, as relações entre a democracia e a comunicação, no contexto das sociedades contemporâneas, em particular da sociedade brasileira. Eu sou doutor em comunicação, mestre em comunicação também e graduado em jornalismo. E, neste momento, nós, como maior parte das pessoas,
estamos aqui em Cuiabá enfrentando, né, essa situação dramática do novo coronavírus, e na universidade nós estamos trabalhando remotamente, de casa, em contato com os alunos, resolvendo as questões administrativas que não param, e tentando, enfim, de alguma maneira atenuar, não é, as consequências dessa crise sem precedentes que nós vivemos aqui do ponto de vista da saúde pública, né? Sem precedentes, pelo menos, estou falando pelo menos dos últimos 100 anos, desde a conhecida gripe espanhola de 1918. Professor, você tem tratado das fake news na perspectiva da desinformação. Você poderia nos explicar um pouco mais sobre esse assunto, até para quem nos assiste? Claro, William, com certeza, com muito prazer. Como a minha área é a comunicação e a política e as relações, né, entre as questões comunicacionais e a sua relação com o mundo político, com o mundo da política, eu tenho também me interessado nos últimos tempos pelo estudo desse fenômeno, né, que ganhou o espaço público nos últimos anos, pelo menos desde 2016, ali com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que é a questão das fake news, tá? E, assim como vários autores estudiosos dessa questão, eu prefiro observar as fake news a partir de uma compreensão mais ampla do que elas são, que é a partir do viés da ideia de desinformação, ou do conceito de desinformação. Basicamente, a desinformação é um processo de manipulação da opinião pública, de manipulação da sociedade, por meio da gestão de processos ocultos, né, que visam esconder as estratégias que são levadas a cabo para obter ganhos, né, ganhos políticos, ganhos econômicos, etc. Por que eu faço essa diferenciação, ou pelo menos, por que eu encaixo a questão das fake news dentro dessa perspectiva mais ampla de desinformação? Primeiro, para que a gente possa resgatar a história das fake news ou desses processos de manipulação que não são recentes, né? Agora, como a palavra fake news está muito na moda, o pessoal acaba achando que fake news é uma coisa que surgiu agora em 2018, quando, na verdade, você tem o processo de desinformar ou de manipular as pessoas com objetivos políticos, é muito mais recuado esse processo na história. Depois, para que a gente não confunda fake news com processos jornalísticos. É claro que o jornalismo comete erros, é claro que o jornalismo tem questões de interesse próprio, de interesse dos seus patrocinadores, dos seus acionistas, isso ninguém nega, e eu chamo a atenção dos meus alunos nas minhas aulas para isso. Mas nós não podemos confundir o processo de desinformação por meio de fake news com os erros jornalísticos que são cometidos e que são passíveis de verificação e que são passíveis de crítica, né, no espaço público. Então, hoje, por exemplo, no espaço dos comentários, ou mesmo no meu Facebook, se eu vejo uma notícia e eu constato nela um erro, eu posso muito bem me contrapor a ela e apresentar os meus argumentos de forma a sanar aquele problema informativo que eu observei. E o próprio jornal corrige a sua informação quando detecta um erro, né? Nós não podemos confundir isso com o processo de desinformação que é intencional, que visa a manipulação, portanto, a deturpação do entendimento da opinião pública sobre o que é a realidade. E eu digo isso porque o próprio Trump, né, logo depois que foi eleito, e mesmo durante a campanha, acusava os grandes jornais americanos, as grandes redes de TV americanas, como a CNN, por exemplo, de praticarem fake news, né? E ele dizia, olha, vocês fazem fake news, vocês são fake news. E isso, né, sobretudo nos simpatizantes do Trump, criou a ideia de que são os meios de comunicação os produtores de fake news, né? E não é bem isso, porque nós estamos falando aqui de um processo muito mais poderoso, subterrâneo, portanto, oculto, não é? E que visa obter ganhos políticos ou no âmbito das eleições ou no âmbito de outros processos da nossa sociedade. Então, por isso eu faço essa distinção para que a gente não confunda as coisas, tá? Isso é de fato muito importante. Professor, e como que a gente pode lidar
com um cenário de várias crises, como nós estamos passando, entre elas, principalmente ocasionadas pelas fake news, né? Porque as fake news, além de desinformar, como você mesmo disse, elas trazem outros problemas, né? Como o uso de remédios, o uso de outros meios para se prevenir, principalmente no tempo que a gente vive sobre o coronavírus. Claro, William, você tem toda a razão. Agora, no âmbito da pandemia, e aí fica até difícil a gente dar um bom dia, não é, à nossa população, depois de ouvir os dados que você trouxe aí, e que todos conhecemos todos os dias, no âmbito da divulgação dos dados do novo coronavírus. De fato, nós vivemos uma situação muito dramática, né? Não precisaríamos, segundo os especialistas, termos chegado a essa situação, né? Poderíamos ter construído uma coordenação estratégica entre o governo federal e os governos dos estados e dos municípios para evitarmos chegar a uma situação em que temos 1% da população brasileira, um país de 205 milhões de habitantes, infectada e mais de 80 mil mortos. Isso é uma situação dramática e muito vergonhosa no plano internacional para a situação brasileira. Agora, as fake news, isso é o mais perverso delas, né? É que, apesar de elas quererem obter ganhos políticos, né, e parece que elas só têm relação com a questão eleitoral, né, a questão mais perversa das fake news é que elas são, e os processos de desinformação, para ficar no termo que eu gosto de usar, eles não respeitam limites, mesmo quando está em causa a vida das pessoas, como é o caso desta pandemia que nós estamos vivendo, não importa. Né? Mesmo a vida das pessoas estando em risco, você tem um processo, né, organizado de disseminação de fake news justamente com o objetivo de ganhar apoio político. Se isso funciona ou se isso não funciona, é uma questão a ver. Né? Parece que não funciona assim tão bem. Né? Vejamos as pesquisas de opinião que mensuram aí a popularidade dos nossos representantes políticos. E muitos tiveram ali uma popularidade rebaixada no âmbito das pesquisas de opinião, justamente porque as pessoas, neste momento, percebem que o que está em causa é a vida delas, o que está em causa é a saúde delas. Infelizmente, o processo de desinformação é de tal forma poderoso e mexe tanto com as questões ideológicas, né, com os afetos das pessoas, que muitas acabam seguindo orientações de quem não deve seguir, né, são médicos, que não são técnicos, e aí acabam apelando, né, para outros tipos de tratamento, agora no âmbito da pandemia, né, tomando medicações que não são orientadas pelas autoridades habilitadas a isso. Uma coisa, gente, é importante que a população ouça isso, uma coisa é a opinião de um médico, né, ou a opinião de um professor. Isso tudo bem, podemos ter, embora cada um tenha que, enfim, responder à sua própria consciência aos órgãos de controle. Outra coisa é uma orientação oficial dos órgãos que estão habilitados para isso. A Organização Mundial da Saúde é um órgão internacional respeitado no mundo inteiro. E por isso ela diz o que deve ser e o que não deve ser, e os governos têm de respeitar essas decisões, porque nós estamos falando de uma organização formada pelos melhores cientistas do planeta. E é a ciência, isso que eu gostaria de enfatizar, que vai nos tirar dessa situação problemática. Agora já começaram a anunciar, né, vacinas que estão em fases muito avançadas e daqui a pouco podem trazer um resultado muito efetivo e, pelo menos, atenuar os danos dessa pandemia. Portanto, é a ciência que está construindo uma saída e, portanto, é a ciência que nós devemos reverência. Se você quer tomar o chazinho, se você quer tomar, sabe, a receita caseira, tome. Eu acho que isso, cada um é que tem que dizer. Agora, quando você passa para a automedicação, né, comprando na farmácia medicamentos que não estão prescritos pelas autoridades habilitadas, é um processo muito perigoso, porque coloca em risco a sua própria saúde. E é por isso que as fake news e os processos de desinformação são tão perversos, porque não é apenas no momento eleitoral, né? Eles visam obter resultados eleitorais, mesmo fora de processos eleitorais, por meio de questões que envolvem, inclusive, a vida das pessoas.
Professor, como você mesmo disse agora há pouco, que as fake news elas não são um cenário exclusivamente só do Brasil. Como você até citou o Donald Trump, né, que acusou grandes jornais de criarem as fake news, e o Brasil não fica fora disso, né? Ele tem milhões de fake news, a gente é bombardeado nisso diariamente, e isso reflete muito lá fora, né? Que até recentemente nós fizemos algumas entrevistas aqui com pessoas, os brasileiros que moram fora do país, e eles nos trouxeram um cenário onde o Brasil é visto como chacota lá fora também, né? Por conta dessas atitudes tomadas aqui. Como que você vê isso nas relações internacionais? William, eu fiz a minha graduação e o meu mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal. E naquele momento em que eu estava lá, eu pude acompanhar diretamente, portanto, em loco, né, como o Brasil, a imagem que o Brasil tinha no exterior naquele momento. Né? Nós estamos falando de cerca de 10, 11 anos atrás. E era uma imagem completamente diferente de um país que tinha conseguido resolver boa parte das suas crises, que tinha conseguido estabilizar a sua inflação, que tinha conseguido, digamos, trazer a uma melhor condição de vida um número muito grande de pessoas que viviam, né, numa situação de miséria absoluta, os processos de inclusão social, tudo isso, né, fazia do Brasil um país com imagem muito importante lá fora. A partir de 2018, e já o nosso processo eleitoral foi bastante conturbado, com muitos problemas, inclusive o problema das fake news, né, que agora está sendo investigado lá no nosso Tribunal Superior Eleitoral, a partir dali começou a existir, em relação ao Brasil, uma sensação de estranhamento, né, um estranhamento da comunidade internacional com um país que tinha se tornado, num curto espaço de tempo, um player internacional da maior importância, sendo convocado para reuniões do G7, né, do grupo das economias mais importantes do planeta, como um consultor, né, um país que tinha uma posição muito estratégica nas várias relações entre os países, né, não apenas com um, mas com vários países, isso é importante. Só que a partir de 2018 e depois agora, sobretudo com a chegada da pandemia, essa sensação de perplexidade da comunidade internacional aumentou a um nível nunca antes visto. Depois de 2018, as pessoas já ficaram lá fora preocupadas com o que estava acontecendo aqui no Brasil. Como é possível que um país tenha condições de ter um processo eleitoral com essas características, etc. Mas as pessoas talvez não imaginassem que nós fôssemos capazes de ir tão longe e fazer da pandemia, transformar uma epidemia numa questão de disputa ideológica, William, e que é muito problemático. Então é assim, se eu apoio e gosto do presidente da República, eu acho que a cloroquina é legal. Se eu não gosto do presidente da República, eu acho que a cloroquina não é legal. Ora, não se pode ideologizar uma questão de saúde pública. Tá? O que nós precisamos fazer, e aí talvez seja uma questão mais ideologizada, né, é dizer, olha, eu defendo uma saúde pública de qualidade para todos. Agora, eu transformar num debate ideológico o uso ou não uso de um medicamento que não está chancelado pela Organização Mundial da Saúde é criar um problema muito complicado e faz com que nós tenhamos, em relação aos nossos parceiros internacionais, uma situação muito complicada. Já vi pessoas chamando o Brasil de pária, né, no plano internacional. Uma outra questão é aquela que envolve a Amazônia. Né? O Brasil se tornou um país referência para o mundo na sua legislação ambiental. E agora o que é que nós estamos fazendo? Lembrando que do ponto de vista da saúde, já que nós estamos falando de uma pandemia, o Brasil foi uma referência, por exemplo, no tratamento contra o HIV, né? Na criação do programa de genéricos. Portanto, o Brasil tem uma contribuição a dar também na discussão sobre saúde pública, sobre saúde coletiva. Temos um Sistema Único de Saúde que, apesar de todos os problemas, né, consegue dar uma resposta. Agora, você imagina, William, se nós não tivéssemos o SUS, né, do qual a maioria esmagadora da população precisa nesse momento de pandemia. Então, uma coisa é eu ter preferência política por A ou B,
Outra coisa é eu achar que o meu líder político tem competência para tratar de questões científicas, técnicas. Pelo contrário, como eleitor e como simpatizante de um ou de outro candidato ou político, eu tenho que exigir dele, como meu representante, que ele siga as orientações técnicas da ciência, porque eu o elegi, ou eu a elegi, para que cuidasse, em última instância, também do bem-estar, né? Do meu bem-estar, mas do bem-estar geral. Então, não é o que me parece que nós devemos cobrar dos nossos representantes, que eles nos mandem receitas mágicas que eles tiram da própria cartola, mas que eles sigam as orientações das autoridades competentes. E em matéria de saúde pública, só podem falar os cientistas, as entidades médicas, a Organização Mundial da Saúde. O dever de qualquer político, de qualquer programa de governo, é disseminar informações que estejam chanceladas pelas autoridades. Na medida em que eu, presidente da República, deputado, prefeito ou governador, ponho nas minhas redes sociais uma informação que não está chancelada, eu estou sendo, em vez de um gestor público preocupado com a saúde das pessoas, eu estou sendo um agente de desinformação. Mesmo que eu ache que aquela informação que eu estou dando faz sentido. Ora, muitas vezes, para a gente, faz sentido muitas coisas no dia a dia. Mas quando a gente vai fazer, a gente recebe um resultado muito negativo, pode se decepcionar, porque, na verdade, não é aquilo que eu acho, mas aquilo que está prescrito pelas autoridades de saúde pública. Estou falando, naturalmente, da situação de pandemia, né? Professor, então, nesse quesito que você citou e falou agora, acho que a gente pode falar que as fake news, elas são frutos de uma sociedade que está mais desconfiada realmente dos seus líderes, né? Mais descrente de autoridades e também de instituições. Perfeitamente, William. Suas perguntas são de uma inteligência notável. Eu acho que, de fato, o processo, as fake news, ou o processo de desinformação, né, por meio das fake news, de fato, surfa muito nesse momento, e não é um momento apenas brasileiro, lembremos, né, temos a situação dos Estados Unidos, por exemplo, em vários outros países, vamos lembrar do Brexit, né, lá na Inglaterra, eles pediram tanto para entrar na União Europeia e agora fizeram uma campanha para sair da União Europeia recorrendo a muitas fake news, né? Então, mas de alguma maneira, sim, diretamente o processo de desinformação surfa nessa onda de desconfiança, de descredibilização das instituições democráticas e da política, o que é muito ruim, William, porque não há saída numa democracia sem a crença na política e sem o trabalho ativo para que nós mudemos a situação, as situações menos republicanas, menos boas das práticas políticas. Agora, isso exige cidadãos ativos, críticos, né, e que sejam capazes de acompanhar a política, de acompanhar o processo político, com o mesmo interesse com que eu recebo no meu WhatsApp uma informação que não posso checar. Essa informação que eu não posso checar e que eu recebo no meu WhatsApp, eu não posso dar a ela o mesmo peso da informação que eu obtenho por meio de um veículo de comunicação, né, cujas fontes eu posso checar. É preciso que as pessoas levem isso em consideração. E, claro, as fake news vão surfando nesses processos de desconfiança das pessoas e surfam também, William, as pessoas que recorrem a técnicas, a estratégias de desinformação, elas lidam com a mobilização dos afetos das pessoas, dos ressentimentos, né? Quer dizer, as fake news, os processos de desinformação, eles se tornam mais fortes no momento em que a sociedade está descrente, no momento em que a sociedade está com raiva, né? Porque a economia ia bem, não vai mais, porque a criminalidade aumentou aqui e acolá. Percebe? Então, assim, a partir dos problemas que nós temos na sociedade, não são poucos, né, que devem ser resolvidos pela política, na medida em que há uma frustração da parte das pessoas, você tem pessoas estrategistas, né, até internacionais,
que observam esses movimentos e dizem, bom, essa é a nossa oportunidade de ocupar o poder. Porque não é preocupado, né, as pessoas que pensam essas estratégias de fake news não estão preocupadas com o bem-estar coletivo. Não, elas estão preocupadas em surfar nessa onda da desconfiança pública, essa raiva que as pessoas têm, e em muitos casos, muito justificadamente, para, por meio disso, obter ganhos políticos. Né? Só que elas fazem isso de uma maneira extremamente oculta, né? Pelo subterrâneo, por meio de processos de financiamento desconhecidos, né? Por meio de técnicas que não passam pelo crivo das organizações de controle, etc, etc. Mas, de fato, as fake news têm uma relação muito grande com esse momento de aceleração da desconfiança nas instituições públicas, na justiça, e elas, surfando nisso, aprofundam esse cenário. O bom, e aqui eu estou falando do caso brasileiro, de alguma maneira, é que parece que começa a existir na sociedade brasileira uma percepção sobre esse processo. Vejamos, por exemplo, a última pesquisa da Datafolha, que declara que 75% dos brasileiros e das brasileiras é favorável à democracia. Enfim, apesar de essa ser uma pesquisa muito geral, é um dado que pode nos animar, né, perante todo o processo de desinformação que nos chega diariamente e que ataca, inclusivamente, a própria democracia. Né? Professor, nesse sentido, agora como que a gente pode saber em quem confiar? Até nós sempre falamos aqui em outras entrevistas para desconfiar de sites que não conhecemos. Confiar geralmente em sites de grande nome, que tem um renome, que já tem um perfil de trazer notícias verdadeiras. E como a gente tem visto desde o início da pandemia, as fake news elas parecem ter tido uma evolução. Materiais mais bem elaborados, até já trouxemos aqui materiais feitos em artes de divulgação, usando a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde. Como que a gente pode analisar, falar, não, isso é real, isso não é, e em que sentido essa evolução das fake news aconteceu? Pois é, por isso aqui no início da nossa conversa eu falei que o processo de desinformação, se você quiser as fake news, né, não são processos recentes. Né? Quer dizer, a mentira, porque em última análise é isso que a desinformação quer dizer, a mentira maior ou menor, a manipulação é alguma coisa que tem um registro muito longo na história, né? E, de alguma maneira, os próprios grandes veículos de comunicação cometeram erros durante a sua história. Nós temos vários casos emblemáticos no Brasil. O que muda agora é a maneira como essas fake news, como essa mentira, ganha força por meio das mídias sociais, das redes sociais, e, criando essa força, interfere no processo político. Né? Durante muito tempo, essa questão das mentiras, da manipulação, interferia muito rudimentarmente, digamos assim, interferia muito pouco no processo político. E hoje ela tem uma força de interferência nas questões políticas, no próprio judiciário, nas questões internacionais, muito forte. Né? Então, agora, no âmbito da pandemia, nós podemos observar, sem dúvida nenhuma, uma evolução, mas não apenas no âmbito da pandemia. Os processos de desinformação hoje, William, estão extremamente profissionalizados, porque a ideia é criarmos justamente uma ilusão de realidade nos produtos que nós disseminamos, nas mensagens falsas que nós disseminamos. E aí, todo mundo que está nos ouvindo provavelmente já recebeu algum tipo de mensagem que tem lá um layout, por exemplo, né, o formato da capa da Folha de São Paulo, ou o layout do site do G1, né, ou alguma coisa relacionada ao Jornal Nacional, com a logo do jornal. Portanto, conteúdos que são muito bem construídos, montagens muito bem feitas, e hoje nós temos processos de edição muito avançados, que fazem com que, do ponto de vista da forma
né, seja muito real, seja muito parecido, não é, com o próprio layout da Folha de São Paulo. Então, fazendo com que hoje nós tenhamos ainda mais uma dificuldade de distinguir uma coisa da outra. No entanto, você já deu a chave da compreensão. Desconfiem sempre. E, sobretudo, desconfiem daquilo que você recebe em formato de figura, né? No WhatsApp. Por exemplo, um conteúdo que não vem um link, né? Que não é acompanhado de um link. Porque se vem um link, eu posso clicar no link e ver se aquele conteúdo me remete para um site jornalístico, né? Para um site de informação. Não precisa ser jornalístico ou não precisa ser grandes veículos de informação, mas que eu possa, pelo menos, ir àquele site, ver a página, me certificar que veículo é aquele, e uma coisa muito importante, que eu verifique em vários lugares aquela informação. Então, eu vi aquela informação num site que eu desconheço. Será que a Folha de São Paulo deu essa notícia? Será que, sei lá, o Jornal de Mineiros deu essa notícia? Será que o Jornal lá de Goiânia, o Popular, deu essa notícia? Quer dizer, é preciso que eu cruze essas informações para que eu não acredite, né, na primeira coisa que me chega pelo WhatsApp. Então, uma das chaves é desconfiar. A segunda é a minha posição crítica. Eu preciso, sim, procurar essa informação em outros lugares. E muitas vezes, William, se você puser o título da matéria que você recebe no Google, já vai abrir ali um conjunto de sites, né, mais confiáveis, portanto, aos quais você pode ir para checar a veracidade dessa informação. Não é um processo fácil, não tem uma fórmula simples de resolver, mas um dos apelos é desconfie, sobretudo, daquilo que você recebe no WhatsApp, né, e cuja fonte não está identificada. É preciso saber quem disse aquilo, né? A que instituição a pessoa pertence. Eu posso verificar aquela informação em mais de um lugar se todas as respostas para isso forem não, se eu não sei quem disse, se eu não sei a que instituição aquela pessoa pertence, e sobretudo, se eu não posso verificar em mais de um lugar, então a sua desconfiança tem de ficar ainda maior. Portanto, neste cenário em que a gente vive, o importante é, de fato, não acreditar na primeira informação que nos chega via WhatsApp. Tem todos os problemas do mundo, os meios de comunicação têm seus defeitos, mas entre uma figurinha de WhatsApp que você recebe, um vídeo que você não sabe quem produziu, e uma notícia que você pode checar num veículo de comunicação que você conhece, eu prefiro ficar com o último. Portanto, com uma informação que eu posso checar, que eu posso conferir em mais de um lugar. Isso é muito importante, porque no caso da pandemia, o que está em causa é a nossa vida. Isso é uma situação que não pode ser relativizada de jeito nenhum. Professor, de antemão, já queria agradecer pela sua participação aqui, a sua disponibilidade de nos conceder essa entrevista maravilhosa, porque o assunto aqui rendeu hoje, hein? Acho que se pudéssemos ficar aqui mais 1 hora ou 2, ficaríamos aqui discutindo esse assunto por um longo tempo. De antemão, muito obrigado pela sua participação e queria deixar um espaço aberto para você deixar suas considerações finais, alguma dica para quem nos assiste, fique à vontade. William, eu que agradeço, é um prazer imenso falar com vocês. Eu quero parabenizar o Centro Universitário de Mineiros, a Unifimes, por essa iniciativa. O programa Todos contra o Corona é, de fato, uma iniciativa de grande interesse público, mostrando que é possível fazer informação de qualidade nas instituições de ensino, e vocês, a produção do programa, está toda de parabéns. Muito obrigado pelo convite. De fato, é um tema que poderia render um debate ainda maior, porque é uma questão que todos estamos vivendo agora, que nos diz respeito a todos, ao contrário de outros temas da política, que parece que só dizem respeito a um ou a outro, né? Este diz respeito diretamente a todos nós e exige que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, né, tenhamos um olhar muito crítico sobre essas questões, não deixemos que os nossos representantes políticos ideologizem isso, né, em troca de apoio político, que está em causa é a vida das pessoas, e é fundamental que a gente exija dos políticos que eles, criem, estimulem medidas que nos protejam no âmbito desta pandemia que estamos
estamos vivendo. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição sempre que vocês quiserem para uma conversa franca, uma conversa transparente com aquilo em que eu acredito a partir das pesquisas que tenho feito na nossa universidade. Muito obrigado e um bom dia a todos vocês e à nossa audiência. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e nosso programa vai chegando ao fim. Voltamos sexta-feira às 9 horas, horário de Brasília, para quem nos assiste, pelo Facebook da Unifimes, que é o @Centro Universitário de Mineiros, e também pelo Facebook dos nossos parceiros. E caso você queira ser um de nossos parceiros, basta mandar um WhatsApp para a gente pelo 64 99695 7612. Não tem custo nenhum, somos um programa sem fins lucrativos, apenas com o intuito de levar informação de qualidade para quem nos assiste. Fiquem todos com Deus, sexta-feira voltamos às 9 horas aqui pelo Facebook da Unifimes.